replicação do DNA, assim como outras funções celulares, é realizada por complexos proteicos. E esses complexos proteicos, eles se organizam de maneira sincronizada em direção à função que eles estão ali para desempenhar, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre tudo aí desses complexos proteicos com outras proteínas que estão aí intimamente relacionadas para a específica função de replicação do DNA. Ok? Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Eu sou a professora Ariane de Azevedo, sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada. Então, depois da vinheta, vem comigo que a gente vai descomplicar a replicação do DNA. Fica comigo. Então, queridos, a gente vai começar hoje a falar sobre a replicação do DNA, ok? E a replicação do DNA de hoje, essa aula está baseada no livro do Griffith, tá? No livro do Griffith, esse aqui é a 9ª edição, ok? Então, por que eu escolhi o livro do Griffith? Porque muitas emendas aí, tanto de genética, como de biotecnologia, como de biologia molecular, estão baseadas aí no livro do Griffith. E também algumas seleções de mestrado trazem ele como literatura para estudar para a prova específica aí do mestrado. Então, a aula de hoje é com ele. Então, queridos, vamos relembrar aí do que a gente já viu na aula anterior. A aula anterior, vou deixar a descrição do vídeo aqui. Então, a aula anterior a gente descobriu, né, que efetivamente, como foi que aconteceu a elucidação aí para a descoberta de que o DNA, ele tem uma replicação semiconservativa. Ou seja, na replicação, na formação de duas novas moléculas de DNA, uma fita é nova e a outra é a mantida, a parental que é mantida na nova, nas duas novas que vão ser sintetizadas. Então, as duas novas que são sintetizadas têm um filamento parental e um filamento novo sintetizado, beleza? Só fazendo flashback aí da aula anterior, eu vou colocar a descrição no vídeo, isso é importante falar para que vocês vejam aqui o que foi falado na aula anterior da semana passada. Beleza, então vamos lá. Para que aconteça, primeira coisa, vamos ver aqui. Para que aconteça a replicação do DNA, a replicação do DNA, ela acontece assim. Uma fita, também chamado de fragmento contínuo. Por quê? Porque a polimerização, a síntese da nova molécula de DNA acontece de maneira contínua, não para, taca, e vai embora, ok? E a outra é chamada de fita descontínua ou fragmento descontínuo. Por quê? Porque a síntese da outra fita de DNA não é contínua, óbvio, descontínua, ok? Até aí? Beleza. Então, vamos lá. Para que aconteça a polimerização, para que o complexo DNA polimerase 3 ou holoenzima DNA polimerase 3, essa aí tem nome e sobrenome, hein, bebê? Então, olha só, para que esse complexo comece a sintetizar a nova fita, ele precisa de alguém que comece. E esse alguém que vai começar a fita contínua é um primer. Ele começa a polimerização. Então, olha só. O que é um primer? Primer são fragmentos de RNA com aproximadamente 8 a 12 ou 13 nucleotídeos, ok? Então, o que acontece primeiro de tudo? Esse primer vem aqui primeiro na fita contínua e pareia com o
vai marcar para que a DNA polimerase ou complexo DNA polimerase possa fazer a polimerização. Ok? Queridos, falando aí da DNA polimerase, existem várias DNAs polimerase, mas a que faz a efetiva polimerização mesmo, que pega o caldo grosso da polimerização, é a DNA polimerase 3, beleza? Aqui no ECOG, hein? Então, vamos lá. Então, a DNA polimerase 3, o complexo DNA polimerase 3, identificou aqui o primer e aí o que vai acontecer? Vai continuar de maneira contínua a polimerização. Falando da DNA polimerase ou do complexo DNA polimerase 3, é um complexo proteico que tem 2 sítios catalíticos. Um sítio catalítico que vai contínuo e o outro sítio catalítico é para a fita ou fragmento descontínuo, ok? E ela só consegue polimerizar no sentido 5' 3'. Só consegue fazer a polimerização colocando aqui os nucleotídeos que precisam ser colocados no sentido 5' 3'. Então aqui, beleza, no sentido 5' 3', tem a helicase aqui, que é essa proteína. Qual é a função da helicase? Clivar, cortar as bases nitrogenadas do DNA. Para quê? Para que ele abra. Então, gente, esse complexo aqui é chamado, esse aqui, né? Forquilha de replicação. Não deu para escrever o nome, mas é chamado de forquilha de replicação. E aqui na forquilha de replicação é onde acontece a efetiva, intensa replicação, com todas as enzimas e proteínas e complexos proteicos envolvidos, ok? Então, olha só. O sentido, já vi vários memes, né? Qual o sentido da vida? O sentido da vida, 5' 3'. Por quê? Porque DNA polimerase só sabe polimerizar nesse sentido. Olha que lindo. Gente, preste atenção. A polimerização acontece direto. Aqui, 5' 3'. Mas aqui não. Aqui acontece em fragmentos. Então, vamos pensar, se a clivagem vai acontecendo aqui, então está beleza, que está acontecendo aqui a polimerização. Vai rompendo as bases aqui, a polimerização vai acontecendo aqui. Beleza, tudo bem. Mas e aqui, na descontínua? Como é que acontece? Então, gente, a polimerase, o outro sítio catalítico da holoenzima DNA polimerase 3, que tem nome e sobrenome, bebê, acontece assim, por trechos, por pedaços. Ou seja, ela identifica um primer e vai fazendo a polimerização. Só que ela não faz aqui, bebê, ela faz daqui. Por isso que existe aí a formação nesse complexo de uma alça ou de um bucle. Por quê? Porque olha só, quando começa a partir, exemplo, quando começa a partir daqui. Então, ela identifica um primer e polimeriza. Identifica um primer e polimeriza. Gente, DNA polimerase 3, ela só polimeriza no sentido 5' 3'. Então, ela vai identificar um primer que é um primer específico. Por quê? Porque o primer da fita contínua é um primer só, que faz a fita contínua. Taca, taca, taca. Mas aqui não. Aqui, para cada fragmento de Okazaki, que eu vou já falar sobre ele, para cada fragmento de Okazaki é um primer diferente. Olha só, gente. Que coisa linda, né? Então, o que acontece?
Quando ela identifica o primer, DNA polimerase 3, identificou o primer no sentido 5 linha, 3 linha, taca, 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 parou. Vai mais lá pra frente. Identificou um primer, taca, 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 parou. Vai pra lá pra frente. Identifica. Pra quê? Para que ela vá no sentido aonde a forquilha de replicação está sendo cortada, está sendo clivada. Ok? Então, meus queridos, preste atenção. Por isso que acontece a formação desse bucle, tá? Porque ela está sendo cortada aqui. E aí, como ela vai sintetizando 5 linhas, 3 linhas, ela vê um primer, volta. Vê um primer, sintetiza, volta. Vê um primer, sintetiza, volta. E esse bucle, essa alça que é formada, existem proteínas que vão agarrar ali essa fita, essa parte da fita, para que ela não volte a se juntar, a se helicoidizar outra vez. Então, são as SSBs que vão fazer isso, que vão segurar para que não volte a helicoidizar essa área, essa parte aqui da forquilha de replicação. Beleza? Então, vamos falar aí da helicase. A helicase é quem vai clivar, é quem vai cortar aí as bases nitrogenadas. E aí, como eu falei para vocês no começo, quando Watson e Crick falaram sobre a dupla hélice, então o problema que surgiu foi: quando começar, se acontecer como vocês estão sugerindo aí, a polimerização vai ter que aparecer, vai ter que acontecer, para que aconteça a replicação, vai ter que aparecer aí uma forquilha. Beleza, como fez chiclete. E essa forquilha, quando ela se abrir, o que vai acontecer com essa parte daqui? Um emaranhado, vai ficar super, ultra, mega power helicoidizada. Então, essa era a questão, né, do problema, que naquela época, quando eles sugeriram isso, os outros cientistas aí falaram: olha, o que vai acontecer é isso. E aí, para resolver essa situação, existe uma proteína chamada topoisomerase. A topoisomerase, ela alivia a tensão que acontece para cá, para a parte mais um pouquinho para frente da forquilha. Então, para que não fique tão tenso, aqui existe a topoisomerase, que ela pode romper uma ou as duas fitas, dar aquela aliviada na tensão e depois voltar a organizar ali o DNA. Topoisomerase, beleza? Beleza. Helicase corta, topoisomerase dá uma diminuída na tensão. O que mais? Falando aí do primer. Primer, existe um primer específico para contínua, um apenas. Mas existem para cada fragmento de Okazaki um primer diferente. Olha só a especificidade do negócio. Então, um primer e aí o fragmento é sintetizado. Sintetizado por quem, bebê? Sintetizado pela poli-3, DNA poli-3, ok? Beleza. E aí surgem esses fragmentos que são chamados de fragmento de Okazaki com 1000 a 2000 no pares de base, ok? 1000 a 2000 nucleotídeos aqui, pares de base mesmo, né? Então, queridos, aí continuando, o que acontece depois aí que estão todos os fragmentos já lindos e maravilhosos? O que acontece? O que precisa? Porque o RNA que forma o primer, olha só, qual é a característica principal da replicação? É que ela é rápida e é fiável, né? Então, a polimerase, as DNAs polimerases, elas são
desenvolvem esse papel de serem rápidas, de fazerem bem feito. Por quê? Porque elas abraçam como uma rosca, como um donut, elas abraçam as fitas. Elas não fazem a polimerização e param, e fazem a polimerização e param, não. Elas abraçam a fita e vão taca, 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 bebê. Ok? Então, isso confere uma rapidez e, além disso, elas são fiáveis. Por quê? Porque elas corrigem. De alguma maneira, acontece aí a entrada de uma base nitrogenada que não é para estar ali. O que elas fazem? Elas corrigem. Então, elas são DNAs polimerases, são super fiáveis, ok? O que não acontece com os primers. Os primers, eles não são tão fiáveis assim. Então, pode acontecer, já pensou, olha só, se deixasse o primer de RNA, esses primers poderiam ser errados, equivocados ou com algumas bases ruins. E aí, o que ia acontecer? Depois, na hora da polimerização, podia dar alguma, coisa ruim. Então, o que acontece para que seja perfeito do perfeito? Esses primers que são suscetíveis de erros, eles saem. Então, existe uma DNA polimerase que faz isso, que retira os primers daqui, da fita descontínua, e que no lugar dos primers coloca, é uma poli 1, é uma DNA polimerase 1, retira o primer e coloca, retira o primer que é RNA e coloca DNA, coloca nucleotídeos de DNA, ok, queridos? Então, depois que essa poli 1 polimeriza a partezinha lá que foi o primer, que estava o primer, vem uma outra que, como uma cola, liga esse fragmento de Okazaki com esse fragmento de Okazaki por uma união. E essa união é uma ligação que? Fosfodiéster. Fazem uma ligação fosfodiéster e aí liga um fragmento de Okazaki a outro fragmento de Okazaki. Bebê, presta atenção, flashback para que tu entenda. Esses primers são primers de RNA que precisam ser retirados e eles são retirados pela DNA polimerase 1 que retira o primer e sintetiza aqui DNA. Depois o que acontece? Vem uma outra enzima chamada de ligase, como uma cola, faz a ligação entre fragmento de Okazaki e fragmento de Okazaki. Beleza? Beleza, bebê? O que mais? Falando aqui disso tudo. Mas antes... sim. Coloquei aqui o nome grande e já ia esquecendo. Esse complexo de replicação é chamado de replissomo. Por quê? Porque existem todas essas enzimas envolvidas e existem os complexos proteicos envolvidos. Então, tudo isso aí, fazendo a replicação, na forquilha de replicação, isso aqui é chamado de replissomo. Ok? Beleza. Vamos para outra parte. Esse replissomo, ele só começa a sua atividade quando é sinalizado, ok? A gente está falando em E. coli, em procarioto. Então, vamos lá. Montagem do replissomo. Existe um lugar específico onde começam as replicações, tá? No caso aqui da E. coli, um lugar específico, e esses lugares específicos são chamados de origem de replicação. No caso da E. coli, a origem é chamada de ORI-C, que é o lugar específico, vai? Beleza? Então, como é que acontece? Para que esse replissomo comece a trabalhar o seu movimento, existe
a montagem para que ele efetivamente comece a funcionar, beleza? Então, quais são as características aí da origem, da ORC? Então, a ORC, o que acontece? Na ORC, na origem C, lá na E. coli, existe um trecho de origem que tem uma proteína, onde uma proteína vai se acoplar. Então, um trecho lá na origem C da E. coli tem uma característica, cinco no caso, várias sequências de adenina, várias sequências em A, tá? 5 delas, né? E essas sequências têm 13 pares de base de adenina. Então, 13 pares de adenina aqui, 13 pares de base aqui, adenina, adenina, adenina. São 5. E aí tem uma proteína que chama DNA, que vai identificar essa ORI, vai acoplar aqui e mais adiante, que isso aqui é chamado de box DNA. Então, mais adiante, nessa região da ORI, ela é rica em adenina e timina. Bebê, qual a característica aí das pontes de hidrogênio da adenina e timina? São apenas 2, ao invés de 3. Então, o que acontece? É mais fácil que aconteça o rompimento dessas bases nitrogenadas. Então, a DNA, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir o DNA aí da E. coli. Então, olha só, primeiro, elas vão se fixar no box DNA, se fixou. Depois, o que vai acontecer? Elas vão romper as pontes de hidrogênio entre adenina e timina, que são pontes de hidrogênio mais fracas, né? Que são apenas 2 ao invés de 3, como a citosina e a guanina, são apenas 2. Então, o que vai acontecer? A DNA rompe essas pontes de hidrogênio e abrem essa parte aqui da região de origem. Aí, o que vai acontecer? 2 helicases vão e se acoplam nessa região de origem. A helicase também pode ser chamada de DNA-B. E aí, a helicase vai e se acopla aqui e começa aí a fazer a clivagem das demais pontes de hidrogênio. Começa, mas com a presença da helicase aqui, já sinaliza para quê? Para que todo replissomo, helicase e holoenzima poli 3 já vá na direção da forquilha ou formando a forquilha de replicação. Ok, queridos? Então, helicase DNA-B, helicase, vai, se acopla na ORC e a função da helicase é romper as pontes de hidrogênio. Com a helicase aqui, todo o replissomo já começa a fazer aí o seu papel, desenvolver o seu papel. Ok? Se acoplar ali, helicase, holoenzima DNA polimerase 3 e aí todas as demais proteínas e complexos proteicos. Beleza? Beleza. Então, como que é que acontece a replicação aí da E. coli? Olha só, eu desenhei mais ou menos porque a gente sabe que o DNA dos procariotos é circular, então acontece dessa maneira. Existem apenas 2 forquilhas aí de replicação na E. coli. Ok, queridos? E a E. coli tem 5 milhões de pares de base, 5 milhões, ok? E acontece
a replicação total do DNA de uma E. coli acontece em 40 minutos, o que dá aí mais ou menos 2.000 pares de bases por segundo. Então, isso daí, gente, por favor, ok, é lindo, né? Então, meus queridos, eu espero que não tenha ficado muito cansativo e também eu acho que não esqueci nada sobre a replicação aí do DNA. Hoje a gente bateu forte aí nos procariotos, na próxima aula a gente dá aquela complementada com a replicação dos eucariotos. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, eu me dediquei a essa aula porque eu acho lindo, né, todos esses complexos de toda essa perfeição e precisão e velocidade, essas coisas todas. Então, meus queridos, se vocês gostaram, like, joinha. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, perguntem qualquer coisa, me sigam aí nas redes sociais. Beleza? Que aí vocês comentam ali, eu respondo, aqui também eu respondo, mas ali a gente entra em contato assim mais forte. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que ajudem aí a vocês, tanto nas assinaturas ou nas disciplinas da graduação, quanto para a seleção do mestrado, genética, biotecnologia, biologia molecular. Ok, queridos? Então, por nada, um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau!